Nós vamos falar agora sobre os eventos finais, né? Eu vou ter que pular algumas coisas aqui pelo tempo. Mas no capítulo 16 do livro de Apocalipse, o evento que se segue à última praga é a volta de Cristo em glória e poder para julgar as nações, no capítulo 19. Antes disso, no entanto, temos duas extensas passagens parentéticas que tratam de dois fatos portentosos: a falsa igreja mundial, a Babilônia do capítulo 17, e a seguir uma outra Babilônia, o capítulo do reino do anticristo, antes de se ocupar Jerusalém. Essa é a Babilônia do capítulo 18. Então, a essa altura do estudo do livro, o assunto Babilônia não é novo, né? Ele já vem falando em 14:8, que lá no 14 diz: já caiu a Babilônia, aquela grande cidade que é todas as nações, tá? Então esse anúncio está relacionado à execução dos juízos divinos mencionados no capítulo 7 do mesmo capítulo. Agora, lá no 16, 19 de Apocalipse, está registrado: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Portanto, esse termo Babilônia, no livro de Apocalipse, tem 2 sentidos: a Babilônia religiosa ou eclesiástica, simbolizada por uma mulher, no capítulo 17, e ela é defenestrada, né, no capítulo 17, versículo 16, e a Babilônia, que é comercial e política, vista na cidade do capítulo 18. Né? Agora, é nesse patamar de revelações que Deus fala com o homem, né, os eventos finais do seu plano, que concluímos nosso estudo de Daniel e Apocalipse, que permite estarmos incluídos entre os que sabem e entendem. Ligou aqui, Fê? Ligou? Obrigado. Nem vi. Babilônia religiosa, texto 1. Capítulo 17 do Apocalipse trata do movimento religioso mundial que haverá nesses últimos dias, né? Será uma falsa igreja mundial promovida e apoiada inicialmente pela besta. A Bíblia fala da grande meretriz, né? As religiões falsas, elas são chamadas de prostituição, porque é uma forma de infidelidade a Deus. E a Bíblia fala que ela está sentada sobre muitas águas. Isso é explicado no versículo 15, como vemos adiante: com quem se prostituem os reis da terra. Então, águas significa, quando fala profeticamente águas e mar, significa povos, nações, entendeu? Ele fala aqui sobre essa besta, né? Viu uma mulher, sendo numa visão de mulher meretriz, falso sistema religioso montado numa besta, falso sistema político. Tratava-se da confederação de nações do governo do anticristo. A igreja falsa conduz a besta, mas depois essa se virará contra aquela e a destruirá. Versículo 16, né? A gente já vê a destruição da falsa igreja. A besta fará isso para que possa implantar uma nova religião, a adoração a si própria, na segunda metade da tribulação. Então o falso profeta cuidará disso, tornando obrigatória a sua adoração. Na sua fronte achava-se escrito o nome mistério. A palavra mistério, aqui é associada à mulher, identifica com ritos religiosos, mistério das falsas religiões, como magia, ocultismo, iniciações,
de todo gênero. O atual movimento religioso filosófico mundial denominado Nova Era está enquadrado aqui. Mas aqui trata-se também de algo místico, não literal, equivalente ao sinal, né? Então, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, o nome Babilônia, associado à mulher, indica o quê? Uma religião predominante durante a grande tribulação, que será o quê? O espiritismo. Que hoje, até os crentes espiritualizam demais as coisas, eles acabam misturando o espiritismo com o evangelho, sendo coisas que a Bíblia não fala, e eles criam situações místicas dentro da igreja, né? Que mais parece espiritismo do que outra coisa. Inclusive esses movimentos aí neopentecostais que gera muita correria dentro da igreja, muito coisa que a pessoa não entende direito o que está acontecendo. E a gente não julga para dizer que é de Deus ou do diabo, mas o que a gente vê é que tem coisas que parece um derramamento de poder, quando na verdade é uma prática estranha à boa conduta de um culto diante de uma geração perdida que quer mais movimento do que obediência e vida cristã normal. Então confunde as pessoas, alguns generalizam, outros já dizem que a gente não dá liberdade para o Espírito, outros já se confundem achando que aquilo ali é de Deus mesmo, outros acham que é tanta coisa, é tanta meninice também, né? E o que a gente tem que fazer? Quando a gente vê uma coisa dessa, a gente observa, não faz julgamento, mas pede discernimento ao Espírito Santo, para saber o que é de Deus e o que não é. Para você não sair julgando, dizendo é do diabo, é disso, aquilo, não. Vamos ter prudência para lidar com essas coisas, porque pode acontecer de uma pessoa ser tomada pelo Espírito e descontrolar-se, dando pulos, glorificando. Isso pode acontecer, né? E acontece às vezes na igreja. Mas há muitas coisas dessas não são de Deus. São pessoas que acabam sendo influenciadas por indução de que tem que ser assim, senão não é poder, tem que ser assim, senão não é espiritual. E a pessoa então se deixa levar por isso e acaba criando esses tipos de espetáculos na igreja. E aí é o povo da igreja acaba achando que só é poder de Deus se está acontecendo essas coisas, né? Quando a igreja não tem essas manifestações, ele diz, a igreja não tem poder, né? A igreja não tem unção. Então eles acham que a unção e o poder está nesse tipo de movimento, né? Agora, se você for observar a vida dessas pessoas que fazem essas coisas, observar a vida delas lá fora, você vai ver que muitas vezes não condiz com aquilo que ela está mostrando ali, né? Então é pior uma situação dessa, pessoas que profetizam, professor que falam em línguas, que têm dons, mas lá fora o procedimento delas é totalmente inverso. São críticas, fala mal dos outros, prejudica as pessoas na fábrica, dá mau testemunho, e então a pessoa que vê isso, uma pessoa dessa na igreja, depois vê lá fora, a pessoa se confunde, fala assim, isso aí é de Deus mesmo? Então, por isso que nossa igreja, ela dá toda a liberdade, mas e como ensina a palavra, as pessoas se raizam na palavra e não se deixam levar por qualquer vento de doutrina, né, que acontece por aí.
Mas se alguém um dia que sentir desejo de glorificar Deus, falar em línguas, tem toda a liberdade. Aqui pode. Tem que ser de Deus. Né? Tem que ser de Deus, porque tem discernimento pela palavra. Amém? Bom, aqui nós, na verdade, quando a Bíblia fala sobre Babilônia, é a mãe das meretrizes, né? E a Bíblia diz, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, e de seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Aqui se vê que Babilônia tem sido a mãe dos falsos sistemas religiosos. A história nos conta que as religiões falsas, ela sempre inclui a idolatria. Tiveram sua origem com Nimrod e sua mulher Semiramis, né? No primeiro reino de Babel, de onde surgiu a Babilônia, né? Gênesis 10, 8 e 10. Agora, Nimrod foi o primeiro ditador da história. Também liderou o povo no primeiro ato religioso falso, que foi a construção da Torre de Babel, cujo único objetivo, como as demais torres semelhantes, era o culto idólatra, né? Hoje, as falsas religiões estão no seu auge, a caminho do reinado do anticristo, ocupando-se de práticas ocultas, como magia negra, sessões espíritas, contatos com demônios, milagres, feitiçarias, astrologia e toda sorte de abominações. As 7 cabeças da besta aí dizem respeito aos 7 reis. Nós já podemos ver nos versículos o significado da besta, né? Depois, agora, a Bíblia sustenta que os 7 montes que aparecem refere-se a Roma, que originalmente Roma foi edificada sobre esses 7 montes, e também por ter absorvido uma grande parte do culto idólatra babilônico, que ainda hoje é visto disfarçadamente na liturgia da Igreja Romana, e a criação do mercado comum europeu em Roma, em 57, depois Comunidade Econômica Europeia, e por fim União Europeia, que tem a sigla UE, né? União Europeia, e ela pode ser a fase inicial dessa confederação das nações. Então o palco, o cenário já está preparado, só falta o toque da trombeta de Deus para desencadear essas coisas. E são também 7 reis, né? 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, outro ainda não chegou. Bom, quando chegar, ele vai durar pouco. Quais os reinos que já caíram? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Um existe. O Império Romano, embora ele se dividiu depois, né? As 2 pernas da estátua, a divisão do Império Romano, mas ele ainda não se levantou outro império mundial ainda. Lembra? Então esse tipo de Império Romano vai voltar, não da forma como era antes, mas o sistema é que vai voltar, Império Romano. Outro ainda não é vindo, trata-se do Império Romano, que pode ser ressuscitado, e desse 7º reino se levantar-se-á o Anticristo, reino que consistirá de uma liga de 10 nações, como vimos. Daniel lá 7,14 diz o quê? 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, daquele mesmo reino. É, pois, uma forma do antigo império, que era o Império Romano. Foi o último império que a gente tem na história. Dizemos confederação também porque num pé os dedos são ligados, né? Com a formação desses 10 estados, estará pronto, a estátua de Nabucodonosor, os 10 dedos, né? Simboliza aqui essa confederação de 10 nações.
E tudo está dentro desse essa área geográfica do antigo Império Romano. Aqui você tem o quadro, né? O seu apogeu. Aí fala a besta, ou o anticristo é o 8º rei, ou reino mundial. Esse reino emergirá do anterior, disse esse versículo. Em outras palavras, quando o anticristo assumir o controle dos 10 países, esse será o 8º reino. Revelação idêntica Deus concedeu a Daniel, e encontra-se registrado em 7:24 do seu livro lá. O anticristo assumirá o controle dos 10 países, existente através de 2 elementos que constituem estratagema: guerra contra países e consentimento das nações. Então, o anticristo será uma pessoa tão inteligente e dará soluções tão boas que as nações vão preferir aceitar as diretrizes dele para poder estabilizar a situação econômica, a situação entre o povo, e isso vai ajudar ele a ganhar mais força. É isso que está dizendo aqui. A mulher, já mostramos, é a igreja falsa mundial, a sua religião liberal, atraente, sincretista, quer dizer, ela mistura todas as crenças, sincretista, e guindará o anticristo ao poder, isso é, ela que vai levar o anticristo aos poderes sobre os 10 países nos primeiros 3 anos e meio, e quando os 10 países passarem para o domínio do anticristo, formando o seu reino no início dos últimos 3 anos e meio, ele, juntamente com a besta, destruirão a falsa igreja, que é a nova forma de culto tem lugar, que é o culto à besta. Então eles não vão aceitar mais nenhum outro Deus, a não ser adoração a nenhum outro Deus, a não ser a besta. É como disse, lá a Babilônia queria isso, nenhum outro pessoa podia orar a outro Deus a não ser o Deus Nabucodonosor, e depois, no meio do Persa, criaram também a besta lá, Dario acabou aceitando, mas a Babilônia que começou com isso, e agora no final vai ser a mesma coisa. Uma estátua deve ser adorada no lugar de Deus. Há duas características implícitas no símbolo da mulher, que é um sistema religioso e uma cidade onde o falso sistema religioso terá a sua sede. 10:1, 2, C, C, 4, B, 3 é o quê? É B, 4, D e 5. Então, para quem ficou em dúvida aí, é E, C, B, D, A. Babilônia comercial e o júbilo nos céus, né? Os estudiosos acham que haverá uma reconstrução dessa cidade, Babilônia, inclusive que lá no Iraque, né? Mas é algo assim ainda especulativo, tá, irmãos? Na verdade, tudo indica que será uma cidade importantíssima, um notável centro político, comercial e religioso dos últimos dias. E este capítulo fala um pouco sobre isso. Em 71, foi publicada no Jornal dos Estados Unidos a notícia de que a cidade de Babilônia ia ser reconstruída pelo governo do Iraque. Bom, isso não aconteceu até hoje, já fazem 71, faz 50 anos, né, mais ou menos, né? E até hoje não aconteceu. Então, tem muita especulação nessa parte e a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Há uma grande diferença entre essa Babilônia no capítulo 18 e a do capítulo 17. A Babilônia no capítulo 17 é destruída por homens, né? Já a Babilônia do capítulo 18 é destruída por Deus, tá?
Então, os versículos 11 a 18 retratam a cidade de Babilônia reconstruída como um colossal centro comercial e financeiro, e atualmente as coisas até certo ponto se encaminham para isso, né? Os povos árabes têm muito dinheiro, petróleo, agora, ainda mais com a pandemia, ficaram mais ricos ainda. O petróleo subiu muito, todo mundo precisa. Agora eles fazem o que eles querem, você vê, Abu Dhabi mesmo, né? E a outra aí, como é que chama? Essa que muita gente voa e passa por lá, Dubai, né? É um exemplo do que eles podem fazer, né? O dinheiro faz, né? Você vê que lá em Dubai tem Ferraris abandonadas. Pessoas largam o carro como se fosse largar esses carros velhos aqui no Japão, eles largam Ferrari, largam Lamborghini, que eles compram, depois não conseguem dinheiro para pagar, e o imposto também, mas abandonam. Então, quer dizer, é uma mostra de algo grandioso, mas que, sabe, mas é opressivo. E ninguém mostra o lado ruim de Dubai. Algumas pessoas já foram lá para filmar, os empregados, os trabalhadores de lá, né, que moram em Uriôs, né, que aqui chama Uriô, aquele lugar que dorme todos os funcionários, tudo um em cima do outro, tudo de qualquer jeito. E eles são os pobres daquela região que não mostra, né? Mas lá, se você vai naqueles centros, a beleza das construções, aquela riqueza toda, mas existe essa podridão que ele não mostra para ninguém. Que é isso que acontece, porque esses governos e essas cidades, que Deus vai tratar com eles por causa disso, né? No capítulo 19 de Apocalipse, todo esse império, todas essas coisas, amados, tudo isso que vai atrair o mundo inteiro, que vai deixar todo mundo assim, impressionado, vai ter, de um dia para outro, vai ser destruído. E aí, a Escritura, ela fala sobre a feitiçaria da Babilônia. Então, o anticristo, o governo dele vai ser permeado de espiritismo, de coisas místicas, né? Para enganar o povo, para mistificar o povo. E no capítulo 19 mostra a volta de Jesus em glória, né? Então, antes de Jesus aparecer em glória e poder, nos é permitido ver a igreja do seu lado na glória. Uma inumerável multidão regozija-se no céu, juntamente com os 24 anciãos e os seres viventes. É um coral gigantesco. Eles intercalam 4 grandes aleluias nos céus, né? Tem as bodas do Cordeiro. O que é a boda do Cordeiro? É um evento que terá lugar no céu após o arrebatamento da igreja. É um encontro que durará para sempre. É a igreja com o seu Senhor, que a resgatou dos seu precioso sangue, a conduzirá a salvo ao lar celestial, apesar das tempestades da vida, tendo 2 fatores totalmente diferentes quanto à sua natureza. E a volta do rei. Viu o céu aberto, e chegado o momento que todo o universo aguarda, antes dele aparecer, todo o globo verá o sinal da sua vinda, o brilho resplandecente da sua glória, como um relâmpago mundial de longa duração e sobrenatural. A gente não imagina como pode acontecer isso, né? Se aqui no Brasil, em todo lugar, pode ver de uma vez só isso. A gente até coloca, porque tem hoje a televisão, que pode televisionar, mostrar no mesmo momento no mundo inteiro, mas, amados, para Deus não há nenhuma dificuldade de esse espaço todo ser preenchido com essa presença, né? Quando Jesus aparecer, todo olho verá. Então não será preciso usar tecnologia, se Deus é o Deus Todo-Poderoso, né? Amém? A carne multiplicada, aqui vemos o desfecho do evento acima, o Armagedon, uma visão antecipada desse local, e os primeiros ocupantes do lago de fogo vai ser quem, mas quem que sabe quem vai ser os primeiros ocupantes
do lago que arde com fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Quem vai estrear? Vem lá, quem vai inaugurar? Hã? O anticristo e o falso profeta vai inaugurar. E a Bíblia diz que eles vão ser lançados de que jeito lá dentro? Vivos. Uma coisa terrível. Né? 10:6. V. 7. Então, a dificuldade do 6 aí, quem colocou Babilônia, lá no começo aqui, quer dizer, o capítulo 18 do livro do Apocalipse trata de uma cidade literal, que será a capital do reino do anticristo, antes de ocupar Jerusalém. A cidade literal, o Apocalipse 16 e 19, está citada em conjunto com as cidades literais, talvez seja construída a área da antiga cidade de Babilônia, às margens do rio Eufrates. Então, na verdade, quem colocou C, desculpa, quem colocou B? Pela revista está certa, essa cidade, Jerusalém, mas no entendimento aqui, ela é uma cidade construída na área da antiga cidade da Babilônia, às margens do Eufrates. Então, o livro fala... Desculpa. A pergunta seria, capital antes de ocupar? Isso. Qual que seria? Jerusalém. Ok? Tirou a dúvida? Para não ficar em dúvida, né? Porque aqui fala Babilônia e fica meio... Mas parece que é Babilônia, mas é isso aí que a Tainá falou. É antes. Ok? 7... Oi? Não entendi. Porque aqui fala que no capítulo 17 ela é destruída por homens, e no capítulo 18 ela é destruída por Deus. E aqui a pergunta, a Babilônia aqui Qual delas, né? Mas aqui, no caso, pode considerar do capítulo 18, porque a de cima está falando do capítulo 18, né? Então, como a pergunta de cima está falando do capítulo 18, lá de baixo já é a sequência dela. Então, não é 17, é 18. A 17 é destruída pelo homem e a 18 é destruída por Deus. É C. 18. O milênio e o juízo do grande trono branco. É bom os irmãos se manifestarem quando tiver alguma dúvida, né? Não entender, porque aí a gente tira a dúvida para não ficar depois, não sei, não entendi direito, né? Aí a gente tira a dúvida. Apocalipse capítulo 20, agora é o desfecho, né? O milênio, é o esplendoroso reinado de Cristo aqui na terra por 1000 anos. É um período de preparação da terra para o estado perfeito e eterno que seguirá ao milênio. Isso é, depois do milênio vai acontecer. O termo milênio provém do latim, que significa literalmente 1000 anos. Né? Os amilenistas, eles acham que já estamos vivendo o milênio. Né? Então é uma forma errada de entender as escrituras, que inclusive prejudica, né? Até um pastor aí que a gente gosta muito dele, ouve muitas pregações dele, que os irmãos até gostam dele também, né? Ele é milenista, ele não tem essa parte, eu falo, eu até escrevi para ele já, o pastor, nessa parte, você não deixa a gente confuso, porque
O senhor tem tantas mensagens boas, ele até parece um pentecostal, né? Quando ele prega, mas ele não é, mas é o Hernandes, né? Ele é muito bom, tem muita pregação boa dele, mas tem crenças dele, interpretações dele que não bate. Né? E segurou aqui o milênio. 6 vezes consta a expressão 1000 anos, no versículo 1 a 7, e o milênio é objeto de muitas profecias através da Bíblia. Né? Aqui fala sobre o dragão, a antiga serpente, que ele segurou, que é o diabo Satanás, e prendeu por 1000 anos. Né? Literalmente, Satanás será jogado no Tártaro, preso com correntes ali e fechado. O Tártaro é o poço do abismo. O inferno, ele é dividido em 5 partes, inclusive tinha a parte onde estava Abraão com a região dos mortos, Sheol, o Hades, né? A região que estava Abraão com Lázaro e os que morreram salvos, né? E um abismo, o poço do abismo e o inferno um pouco mais abaixo, pelo que a Bíblia relata, que Jesus fala, quando ele diz, e o rico olhando para cima, viu Lázaro no seio de Abraão, e disse, pai Abraão, pede que Lázaro molhe a dedo dele na água e me refresque a língua, porque aqui o sofrimento é grande. Aí Abraão disse, mesmo que alguém daqui quisesse passar para aí, daí vir para cá, não dá, porque entre nós e vós existe um grande abismo. Ok? Então, se entende essa região dos mortos dessa forma: o paraíso de Abraão, o inferno em si, esse abismo, o poço do abismo chamado Tártaro, e que esse aqui agora, quando Cristo ressuscitou, ele pegou aqui e levou lá para embaixo do terceiro céu, do altar, para esperar a ressurreição. Então esse aqui está vazio. Tá? Aí o inferno continua no mesmo lugar. E é por isso que as pessoas falam assim, eu não sei se alguém que já ouviu alguém falar assim, vai para os quintos dos infernos. Falou, já? Porque isso tudo aqui é a região dos mortos. Agora existe o Geena. O Geena é o lago que arde com fogo e enxofre, que é preparado por Deus para o diabo e seus anjos. E a Bíblia diz que o inferno e todos os mortos julgados, que não, seus nomes não estão escritos no livro da vida, será tudo lançado dentro do Geena. Então vai eliminar todas essas coisas aqui. Muita gente não tem ideia disso, mas a Bíblia, ela fala sobre isso. Jesus, quando subiu ao alto, levou consigo o cativeiro lá, né? E deu dom aos homens. Então, esse cativeiro que ele levou, é que ele ressuscita, pega esses mortos aqui, ele falou aos espíritos em prisão, quer dizer, falava o inferno, ele falou para eles, olha, vocês não creram, não aceitaram, mas agora vocês estão condenados, e eu vou pegar esse povo e tirar daqui, para vocês não ficarem olhando para eles. Quando muita gente chama parábola do rico e Lázaro, não é parábola. Nenhuma parábola Jesus citou nomes. Aquilo ali Jesus estava dando um ensino, como é a vida após a morte. Ok? Então, se alguém tiver dúvida, pode consultar, vai lá, examina, dá uma olhada para você ver. Bom, então falo do milênio aqui. Satanás será preso durante esse tempo, né? Ele ficará amarrado lá dentro. Haverá o reinado de Cristo na terra por 1000 anos. Nós iremos reinar, segundo a Bíblia, com Jesus. E a partir de Jerusalém que ele vai reinar. Depois que passa o milênio, Satanás ele é solto por um pouco de tempo. Ele engana as nações que se levantam contra o reinado de Cristo, e Cristo vai destruir eles com o sopro da sua boca. Então, o Gog e Magog, que aparece aqui, Ezequiel 38 e 39, no versículo 8 do capítulo 20, são os povos do milênio, rebelados contra Deus, lançando um furioso ataque contra os santos daquele tempo,
A expressão aqui nada tem a ver com Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, ok? Então, esse é uma expressão de como vai ser esse levante. Aí, terminando isso, a Bíblia diz que o Senhor destrói com o sopro de sua boca esses exércitos, e aí vai para o grande trono branco. É chamado devido às palavras do versículo 11, um grande trono branco, e a Bíblia trata de muitos juízos, e uma maneira de identificar é que estamos tratando através do versículo 11, é o juízo dos ímpios mortos desde o tempo de Adão. Parece que os justos da época milenar não morrerão, porque nesse juízo, ao findar o milênio, só os mortos ressuscitados comparecerão. A vida será extensamente prolongada durante o milênio. A Bíblia diz que os homens vão ter a idade das árvores, né, nesse tempo, porque muitas pragas vão desaparecer, a longevidade vai se estender, então pode haver homens de 300, 400, 500 anos, ok? Parece que os justos da época milenar não morrerão. Isso aqui é uma suposição mesmo, né? A gente não sabe, muitas vezes, mas pastor, e no milênio vai ter salvação? Creio que vai, porque vai ser falado do Evangelho, lembrando o que aconteceu, né? Hoje nós aceitamos Jesus para ser salvos. No milênio, quem entrar no milênio vai ter escolhas. Tanto é que vai ser regido com vara de ferro. Então não vai ser todo mundo bonzinho, não. Vai ter, mas não vai ter guerra. Satanás está amarrado, está preso, não tem como tentar as pessoas. Ele é solto no final e mesmo assim consegue enganar o homem a se levantar contra Deus. Só que esses exércitos que se levantarem contra Deus, com o sopro da boca serão destruídos. E aí vem então o juízo do grande trono branco, onde serão, e a Bíblia diz que cada um será julgado segundo as suas obras. E aqueles que ainda não tinham ressuscitado, né? Porque desde o tempo de Adão até o final do milênio, vai ter pessoas que não ressuscitaram. Só vai ressuscitar agora os salvos em Cristo, os que morreram em Cristo, os santos e a igreja que vai ser transformada, né? Vai sofrer a metamorfose instantânea. Aquilo que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, o que é mortal se reveste de imortalidade, e vamos encontrar Jesus nos ares e estaremos para sempre com Ele, ok? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. E ele chama, capítulo 20, esta é a primeira ressurreição. Lembra que eu falei para você das 3 fases da primeira ressurreição? Que muita gente não aceita, mas não tem como. Jesus foi o primeiro ressuscitado, a primícia, porque é o primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado. No arrebatamento da igreja, que vai ser o encontro nas nuvens, e só ressuscita os que são salvos, e os que estão vivos são transformados, enquanto é com Jesus, estarão para sempre com Ele. E no final da grande tribulação, os que morreram, os mártires que morreram porque não aceitaram a marca da besta, né, vão ressuscitar e reinar com Cristo 1000 anos. Ele diz, esta é a primeira ressurreição. Então ela tem 3 fases. A primeira é com Jesus, foi Ele que inaugurou, Ele é a primícia. Segunda parte, no arrebatamento da igreja, quando os mortos em Cristo ressuscitam. E no final do milênio, da grande tribulação, quando eles ressuscitam para reinar com Cristo 1000 anos. Passa os 1000 anos, acaba tudo, Jesus destrói esse exército que se levanta contra ele, incentivado por Satanás, que foi solto o diabo. Aí vai para o juízo do grande trono branco, vai ser abertos os livros, e aberto o livro da vida, e a Bíblia diz, e quem não foi achado escrito seu nome no livro da vida, é lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. A segunda morte para Deus é a separação dele. Morte para Deus não é morte física. A morte para Deus é a separação. Então o pecado mata o homem,
mas ele morre espiritualmente. Ele não morre fisicamente. Ele vai morrer depois de um tempo. Quando ele tem vida, enquanto há vida no corpo aqui na terra, e ele escolhe, aceita Jesus como Salvador, então ele é por isso que ele diz, bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Por quê? Porque aceitou Jesus em vida, ou pode estar morto, ou pode estar vivo, vai. Aí ele diz, porque sobre estes não tem poder a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque a segunda morte é a separação eterna de Deus. A primeira morte é a gente ser separado de Deus pelo pecado. Jesus veio e morreu na cruz. Quando você crê em Jesus, você se une de novo com Deus. Então você vive novamente. Por isso que fala novo nascimento, tudo se faz novo, as coisas delas já passaram, então é um novo nascimento. Então você agora ressuscitou, realmente espiritualmente. O Espírito Santo vem habitar em você e você revive. Está entendendo? No final do milênio, quem vai ressuscitar vai ser julgado. Pode ser que alguns venham ser salvos, porque creram, né? Mas vai ser aberto o livro da vida. E no outro livro, no juízo do grande trono branco, vai ser aberto o livro de tudo que a pessoa fez. E vai passar diante dele. Só que para nós, esse juízo já não é mais. É por isso que ele fala, bem-aventurado e santo, aquele que faz parte da primeira ressurreição. Que terminou aqui no capítulo 20 de Apocalipse. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Porque você não vai ser mais julgado. No tribunal de Cristo você vai ser julgado para galardão que você fez, os talentos que Deus te deu, o que você fez com eles, se você os usou para a glória de Deus, ou se você não usou, escondeu, não quis usar, tenho vergonha, como não quero saber, que eu sou assim, não tenho nada, eu sou desdonzado, não tenho dom nenhum, né? Essas desculpas todo muito crente dá, né? Eu sou tímido, eu sou tímida. Cada um de nós tem um talento. Deus deu cada um, ele vai um dia pedir. No tribunal de Cristo vai ser cobrado. O que você fez? Ah, Senhor, assim aí vai passar vergonha. A Bíblia diz que vai ser envergonhado. Mas não está condenado, está salvo. Né? Vai entrar no céu assim como que por misericórdia. Assim, é lógico que a gente ser salvo tem que crer em Jesus, não tem nada a ver com obra, ok? Por isso que não perde a salvação. E se for no tribunal de Cristo, não tem como ser perdido, porque o tribunal de Cristo vai ser lá na glória. Então no céu não entra pecado. Se não tiver pecado, nem entra. Só que o tribunal do grande trono branco vai ser mostrado tudo que os homens fizeram, desde Caim, de Adão até esse povo. E todos que forem achados os seus nomes que não estão no livro da vida serão lançados no lago que arde com fogo. E o inferno, e o mar, e tudo deu os mortos que nele havia, e aqueles que não foram achados escritos seu nome no livro da vida, lançados no Gêena, o lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, a separação eterna de Deus. A primeira morte tem a chance enquanto temos vida no corpo. Em Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Se durante esse período o homem aceitou Jesus, ele nasceu de novo, ele ressuscitou para uma nova vida com Cristo, então ele é salvo. Então não tem poder a segunda morte sobre nós. Agora, os que não aceitam Jesus e morrem, passarão pelo juízo do grande trono branco. Só vão ressuscitar depois do milênio. Ok? Então esses estão no inferno desde o tempo de Caim para cá, de Adão para cá, que saiu do... Todos eles continuarão lá até passar o milênio todo, para depois ressuscitarem e enfrentarem o juízo do grande trono branco. E aí então vai ser definido o final. É meio complicado esse negócio, né? Mas aí isso é a Bíblia ensina. Que aqui fala do juízo, eu expliquei aqui que vai estar nessa parte aqui, né? Deus, o mar, os mortos que nele estavam, né? Os túmulos, né, da terra, todos eles vão aparecer, os corpos, né?
O mar tem sido um imenso cemitério através dos milênios. Não é verdade, irmão? Quantas pessoas já morreram no mar? Então, esse aqui, deu os mortos que nele havia, não é a alma e o espírito, é o corpo que vai ressuscitar. E a alma e o espírito voltam para o corpo para ser julgado lá no juízo do grande trono branco. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Né? Que é o Hades. Né? Hades, a palavra Hades, Sheol, é região dos mortos. Okay? Dez, 9. C. 10. A. 11. E. 12. B. 13. D. Então é C, A, E, B, D. Aí vem o eterno e perfeito estado. Apocalipse 21 e 22. Bom, a Bíblia diz, e Deus fala que haverá um novo começo, uma nova ordem universal. Com o estudo do capítulo 21 e 22, nós chegamos ao fim do tempo e ao começo da eternidade. Isso para os homens, porque Deus é eterno quanto ao passado e o futuro. E também a linguagem humana, porque Deus só existe o eterno presente. Ele é o eterno eu sou. O nosso tempo é uma partícula da eternidade. Como o ciclo da história humana acabou agora. Ao mesmo tempo, começou a feliz eternidade para os filhos de Deus. O pecado já foi julgado, Satanás e todos os seus seguidores já foram para o lugar definitivo. Deus agora estabelecerá um novo céu e uma nova terra e uma nova cidade, que é a nova Jerusalém. Eis que faço novas todas as coisas. O João diz aí em 21, o quê? Então não se trata aqui do céu como habitação de Deus, mas um espaço sideral entre o céu e a terra. Satanás, ele operava nesse espaço. E ele contaminou esse espaço. O homem também tem poluído esse espaço com gases, química, resíduos de combustível, satélites, veículos espaciais. Cada vez mais o homem se lançará ao espaço. Agora, passar o no original é parichomai, que é passar de um estado para outro. Não significa aniquilação. O mesmo termo original do Espírito Santo usa, que é onde está explicando como se dará isso. A terra voltará ao estado de perfeição original, como era antes da entrada do pecado. Ele diz que vai ter um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. E vem mostrar-te-ei, disse o anjo, disse, vem, vou te mostrar a esposa do Cordeiro. A noiva aqui é a santa cidade de Jerusalém. O sentido é que os salvos vão habitar na Nova Jerusalém. E o versículo 2 diz que essa cidade estava ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E ele me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Isso também está no versículo 2. A cidade não será o céu. O texto bíblico afirma que ela descia do céu. Então, o céu é a habitação de Deus e dos anjos. E os anjos ficam onde está. A cidade preparada é que desce para a terra, a nova terra. Ela será a capital de Deus aqui na terra para sempre. A expressão trono de Deus e do Cordeiro é mencionada 2 vezes em conexão com essa cidade. O trono fala de regência, de governo,
No milênio, essa cidade vai ficar no ar. Ela não vai encostar na terra, ela vai ficar no ar. Vai parar acima de Jerusalém terrestre, mas no perfeito estado eterno. Ela descerá até a terra, a nova terra sem pecado. Porque essa nova Jerusalém, ela não pode encostar na terra, essa terra pecaminosa. Ela vai, e no milênio vai aparecer, né? Não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. Então, na Nova Jerusalém não haverá santuário, mas no céu, sim. Lá no céu tem. As nações, isto é, as nações remanescentes na terra durante o milênio. O capítulo 22 apresenta a descrição do eterno e perfeito estado da nova terra e dos salvos que nela habitarão. No lar dos remidos, não haverá qualquer das mazelas que atormentam as atuais habitantes da terra. Lá não haverá tristeza, fome, sede, doença, dor, morte, choro, pecado, ignorância, guerras, problemas sociais, carestia, preocupação, medo, angústia, assalto, roubo, maus vizinhos, maus colegas, falsidade, corrupção, perversidade, abusos, qualquer natureza, depravação, mundanismo, coisa semelhante. Beleza será, né? Haverá salvação após a morte? Não. É o fim que mostra esse versículo. Não haverá mudança na condição de pessoas após a morte. O versículo mostra que a injustiça e a imundícia serão eternas no inferno. A santidade também será eterna, mas no céu. Essa lista, juntamente com a 21:8, Apocalipse 21:8, enumera pessoas que não entrarão na santa cidade de Deus. É evidente que não se trata de uma lista completa. Tanto aqui como lá em 28, é um tremendo aviso para feiticeiros, macumbeiros, enfim, espíritas de toda a classe, para que abandonem suas práticas e crenças e venham para o Salvador. A palavra adverte que ficarão de fora. Ok? Aqui na Terra, a justiça humana isola da sociedade o indivíduo culpado de crimes e outros delitos. Na prisão, ele padece a pena dos seus crimes e além do isolamento da sociedade. Havemos de crer e esperar que a justiça divina seja inferior? Quer dizer, onde vai ficar esse povo? Não haverá mais contato nem lembrança. Então disse Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Então o livro de Apocalipse começa e termina com o nome humano e terreno do Redentor, Jesus. Esse maravilhoso nome está ligado à sua encarnação, à união com a humanidade, para operar a sua redenção e proporcionar-lhe a felicidade eterna. Nós teremos um corpo igualzinho o de Jesus, né? Só não seremos igual a ele como Deus, mas o nosso corpo será igual ao que ele ressuscitou. Ok? Essas perguntas aí, qual que está errada? 16, são elas, né? O sumário geral, então, dos eventos escatológicos. Vamos fazer um sumário agora. Seria bom se tivesse tempo, assim, bastante para a gente, né? Mas a gente não tem todo esse tempo, então vamos dar uma corrida aqui. Em vários livros da Bíblia, né, tanto do Novo Testamento como do Velho Testamento, nós temos uma forma de organizar aqui um sumário cronológico desses eventos que estão para acontecer a partir do rapto da igreja. Então, agora a gente não pode ser dogmático nesse assunto, como que, a verdade é essa. É assim que eu creio, porque tem outros tipos de pessoas que creem de outro jeito. Então a gente pode dizer, não, eu estou certo, você está. Você tem que pensar o seguinte, você não pode e ninguém pode ter ideia diferente com relação à salvação. A salvação é causa pétrea, isso é, não se pode mexer nem interpretar diferente.
ela só é através de Jesus Cristo pela fé. Ok? Então isso não muda. Agora, com relação ao futuro, é assim, é assado. Cada um que estuda a Bíblia tira as suas conclusões, aceita interpretações das pessoas que mais se adequam ao nosso tipo de pensamento, mas a gente não pode achar que a gente é o dono da verdade. Mas vamos crer pelaquilo que a gente fez. Isso não vai afetar a nossa salvação, não vai afetar a nossa comunhão com Deus, mas pode deixar a gente mais tranquilo, mais feliz, sabendo o que vai acontecer. Então aqui, por exemplo, o rapto da igreja, também chamado arrebatamento, está evidenciado, como nós falamos, capítulo 4, que diz, sobe aqui, Apocalipse 3:10 diz, como você guardou a minha palavra também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, sinal que a igreja não passará pela grande tribulação, porque não vai ter que sofrer, porque não foi fiel ao Senhor. O julgamento da igreja no tribunal de Cristo para galardão lá no céu. Depois do tribunal de Cristo tem as bodas do Cordeiro, que é o casamento, né? Aquela festa, aquelas bodas de união de Cristo com a sua igreja para a eternidade. É retirado aquele que restringe o pecado, e seu Espírito Santo não estará mais na terra como hoje, Consolador do tempo da graça. Mas ele continuará, porque o Espírito Santo, amados, veja bem, a gente vai dizer, quando a igreja subir, o Espírito Santo vai sair da terra também. O Espírito Santo é o quê? Ele é Deus? É Deus ou não? Se ele é Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então ele não tem como ele sair. Agora ele, por exemplo, lembra que Jesus falou, a igreja de Laodiceia, estou à porta e bato? Será que Jesus não estava no ambiente ali? Ele não estava ali como o Senhor da igreja, ele estava ali como alguém que foi colocado para fora, mas ele continua lá vendo, ele está em todo lugar, ao mesmo tempo, tem nada oculto diante de Deus. É como para Deus não existe parede, não existe muro, não existe nada, ele vê tudo igual. E o Espírito Santo estará na terra, mas não mais como consolador, mas só como aquele que vai convencer, para que gente vai ter salvação na grande tribulação. Então ele vai estar convencendo, mas não mais como o consolador. O surgimento do anticristo no cenário mundial, que é Apocalipse 13:1, né? Depois tem o surgimento do falso profeta, que vai elevar o anticristo a ser adorado. O pacto de 7 anos do anticristo com Israel, nos 3 anos e meio primeiros, Israel vai achar que realmente esse anticristo é o Messias, né? Os juízos do céu sobre os 7 selos do Apocalipse, aí acontece. Aí vem o primeiro selo, que é o anticristo e seu falso milênio, através de uma paz e um progresso ilusório. Ele se apresentará como Salvador do mundo. O segundo selo, guerra através da terra e muito sangue derramado, à medida que o anticristo galga o poder sobre as nações. O terceiro selo, fome mundial, sem precedente, resultante da guerra e de suas consequências. Você pode ver aqui, está tendo essa guerra da Ucrânia, o mundo já está sentindo, é o efeito de falta de alimento. Por quê? O próprio Japão mesmo já recomendou para plantarem batatas, plantarem isso, porque poderá acontecer de falta de abastecimento aqui, porque 70% do alimento do Japão vem de fora. E se fechar os portos, alguma coisa, a gente vai ter que comer batata. O que ele está dizendo, ok? É uma precaução, não significa que vai acontecer, mas já é o que a gente vê aqui. Imagina uma guerra mundial, todo mundo guerreando, e é lógico que vai faltar comida, que muita gente vai morrer de fome. 1/4 da população da Terra é aniquilada por fome, peste e guerra. 1/4. Mártires e mais mártires surgirão nesse tempo. O 6º selo, catástrofes físicas nos céus e na terra. Um grande terremoto fará a terra tremer,
fumaça e cinza vão escurecer o sol. Deus será visto no seu trono de juízo que apavorará os ímpios. Fim dos primeiros 3 anos e meio da tribulação. 7º selo, acha-se no capítulo 8 de Apocalipse, está relacionado às novas catástrofes na terra e comoções nos céus. As 2 testemunhas de sua missão, nos primeiros 3 anos e meio, o pacto do anticristo com Israel, essas 2 testemunhas estarão aqui. E se você comparar Malaquias 4, 5 e 6 com Mateus 17, 12 e 13, chega-se à conclusão que uma das testemunhas pode ser Elias. Lembra? 2 pessoas que não morreram, que a gente sabe que foram levadas, Elias e quem mais? Enoque. Moisés morreu, porque diz que uma dessas testemunhas tem poder sobre as águas e outra tem poder sobre o fogo. Só que Moisés morreu, então não pode ser ele. Então tem que ser Enoque. Enoque a gente não sabe, mas pode ser ele, porque elas vão ser mortas, né? Os 144.000 judeus salvos em Israel, dentre as 12 tribos que para testemunharem na terra, mais tarde eles aparecem no céu triunfantes. O anticristo continua se fortalecendo à frente do bloco das nações, no capítulo 11. No 12, o bloco das nações do norte, Gog e Magog, ela continua os desafios, né, provocações. No 13 aparece a falsa igreja mundial, continuará se projetando com a união das todas as religiões. O evangelho do reino será pregado em toda parte pelos judeus salvos. Gog e Magog invade Israel, talvez encabeçado pela Rússia. Invade Israel, mas é destruído sobrenaturalmente por Deus. E hoje só se fala em conflito leste-oeste, então será norte e sul. O anticristo romperá o seu acordo com Israel, começará a perseguir os judeus, e ele colocará uma imagem em seu templo, exigirá a adoração deles. Nesse tempo ele será mortalmente ferido, logo em seguida curado pelo poder satânico, vai estabelecer seu palácio em Jerusalém. Aí tem a falsa igreja mundial que predominou na terra sob a égide do anticristo. Por 3 anos e meio será destruída pelos 10 países sob a chefia do próprio anticristo, e em seu lugar surgirá imediatamente a adoração compulsória à besta, promovida pelo seu líder religioso denominado falso profeta. E o termo falso profeta implica religião. Uma vez destruída essa super igreja, que é a falsa, né, na metade da tribulação, o único culto permitido será a adoração à besta. Computadores cada vez mais sofisticados controlarão a população da Terra, de modo que quem não adotar a nova religião não poderá nem comprar, nem vender, nem para sustento da família, seja para comercializar. É interessante, você tem o celular hoje aí, né? A gente conversa sobre um assunto aqui, está conversando sobre um assunto. Aí quando você abre o seu celular, está lá um monte de sugestão para aquele assunto que você estava conversando. Não sei se você já notou isso. Aí imagina isso multiplicado muitas vezes, né? E já disseram que quando a gente está conversando, o celular está ouvindo, mesmo estando desligado, ele está ouvindo a sua conversa. Tanto é que está provado que o YouTube e o Facebook acaba sugerindo a você várias coisas. Isso aconteceu comigo, com a Aniele, aconteceu com outras pessoas também. Você estava falando sobre isso, apareceu um monte de propaganda, agora sugestão. Então imagina isso multiplicado mais vezes. Vai saber onde você está. Hoje você pode desligar seu celular. Desliga ele, apaga. Se você for na polícia, eles descobrem onde você está. Que eles têm um jeito de descobrir onde você está. Tem coisa no celular que não apaga, que não desliga. E é o localizador. Isso aí é uma forma de controle. Que já está sendo desenhado esse ambiente. Okay? As 2 testemunhas serão mortas no início desse período, ressuscitarão à vista de todos, mas vão ascender ao céu. E depois, nesse tempo, 144.000 devem ser também martirizados, né? Porque depois eles aparecem no céu. E mais juízo sobre a terra. A primeira trombeta vai ser o quê? Saraivada de fogo e sangue sobre a terra.
um terço da vegetação destruída. A segunda trombeta, algo como grande montanha caindo no mar, um terço da vida marinha, embarcações são destruídas. A terceira trombeta, rios e fontes de água são contaminados, um terço de toda a água da terra é poluída, vai contribuir também para a secagem do rio Eufrates. A quarta trombeta, escuridão na terra, desaparece um terço do brilho do sol e da lua e das estrelas. A quinta trombeta, invasão na terra por demônios de forma de gafanhotos gigantes, os habitantes da terra serão atormentados durante 5 meses. A sexta trombeta, uma horda de cavalos e cavaleiros infernais e seres infernais invade a terra, comandada por 4 anjos decaídos e até então junto ao rio Eufrates. João diz que o número desses é 200 milhões, literalmente no original. Um terço da população da terra é exterminado. A sétima trombeta introduz as últimas e mais severos juízos de Deus sobre o reino do anticristo, que é as 7 taças. Uma grande multidão de israelitas fiéis fugirá para o monte do deserto de Edom, ao sul de Israel, onde estará protegida da destruição. Aliás, Elias aí protegido do passado pode ter sido uma figura desse evento. 10:19, A, 20, B, 21, D, 22, B, 23, C. Muito bem. E os últimos juízos divinos sobre o mundo relacionam-se às 7 taças da ira, né? Escrito em Apocalipse. A primeira taça, ela fala sobre o quê? Chagas malignas. Sobre quem? Adoradores da besta. Nem todo mundo vai sofrer isso, porque quem não tiver a dor da besta estará nesse momento discriminado, ou já morto, ou escondido, tá? Porque no final da grande tribulação, a gente sabe que vai ter pessoas vivas, e muitas, e Deus vai de alguma forma proteger essas pessoas para entrar no milênio. Segunda taça, qual vai ser? Então, aqui desaparece, lá foi a terça parte, agora desaparece tudo. A terceira taça. Rios e fontes de águas contaminadas. Este juízo decorre do derramamento de sangue pelo homem. Então, lembra que lá anterior, nas trombetas, um terço foi contaminado, agora é tudo. A quarta taça. A temperatura do sol queimando os homens. Este castigo resulta em blasfêmia das massas, em vez de arrependimento. Isso. Aí, quinta taça. Terras reais envolve o reino do anticristo. Este juízo terá problemas imprevisíveis em sua administração, seu reinado e seus negócios. Vai falir muita coisa, vai quebrar muita coisa, e eles vão blasfemar, vai xingar mais ainda. E a sexta taça, eu ia falar que seca, que assinalando o quê? As iniciais da batalha. Isso. Porque vai agilizar o exército do Oriente a marchar contra Israel. Bom, a sétima taça, terremoto mundial. Toda a terra vai sofrer esse terremoto. Então, aí vai acontecer a quase destruição de Israel. Meu, vai ser uma coisa tão terrível que você lê Israel, as cidades em volta, porque Jerusalém está no alto, e a cidade de Israel em volta. Essas cidades de Israel todas serão destruídas. O exército do anticristo vai dominar tudo. Eles vão subindo para chegar em Jerusalém para dar o ataque final, né, sobre isso aí. Mas acontecerão efeitos geofísicos também, né? Como? No momento em que Jesus tocar o Monte das Oliveiras, que ele vai descer agora ele vai descer. Tá? Quando Israel estava, o exército antes que estiver pronto para dar o ataque final e aniquilar totalmente Israel, porque 2/3 deles já vão ter sido mortos, né? Então, se tem, digamos, 15 milhões de judeus, 10 milhões vão morrer. Vão ser mortos nessa batalha. Ok? E aí, quando estiver para dar o bote final, Jesus aparece nas nuvens. Ele toca o pé no Monte das Oliveiras
Tem um terremoto também aí, abre-se, né? Dividirá o meio, produzindo um grande vale, que é chamado Vale de Josafá, né? Certamente toda a área de Jerusalém e cercania se tornarão em planície. Jerusalém ficará num planalto, uma vez que da fonte que brotar em Jerusalém, águas correrão para o Mar Morto e para o Mar Mediterrâneo. O Mar Morto, atualmente, não há vida, será um viveiro de peixes. A região do Mar Morto é 200 metros abaixo do nível do mar. 200 metros abaixo. A região do Mar Morto. O julgamento das nações viventes. Os que escaparem da tribulação serão agora julgados. A base do julgamento será a maneira como as nações trataram os irmãos de Jesus, os judeus. Nações serão poupadas e ingressarão no milênio. Nações serão destruídas ali mesmo. E os seus habitantes serão eliminados. Se você ler Mateus 25, 31 a 46, aquela questão de separar os bodes e as ovelhas, isso aí é aqui na terra. Vai ser a destruição aqui na terra. O reinado vai ser um milênio que eles vão entrar. Ok? Muita gente pensa que lá vai acontecer isso, vai separar e vai dizer, vai para o céu e você não, é para entrar no milênio. O julgamento das nações. Os que após a grande tribulação e a guerra do Armagedon, terá 45 dias desses juízos na terra, para depois entrar no milênio. Os anjos é que vão fazer isso, vão separar e vão matar, destruir essas nações e matar os seus habitantes. Vai ser uma carnificina. E o final, da carreira do anticristo e do falso profeta serão imediatamente lançados no lago de fogo e enxofre após a descida de Jesus à terra. O remanescente judaico que escapar do Armagedon, 2/3 dos judeus morrerão. Você lembra que eu falei? Na investida destruidora das forças do anticristo, o terço remanescente se arrependerá, aceitando Jesus como seu Messias. Então, Israel como nação, hoje tem judeu que é crente, que aceitou Jesus, mas Israel como nação só vai aceitar Jesus como Messias depois da grande tribulação. Eles vão ver Jesus descendo e vão dizer, olha, foi ele que nós traspassamos, ele é o Messias, nós pensamos até que era o anticristo. E nesse dia a nação se converterá. Mas é somente 1/3 da nação que sobrou. E esse remanescente constituirá o núcleo dos filhos de Abraão, que ingressarão no milênio em seus corpos mortais, iniciando o reino milenar do Messias, gerarão filhos carentes de salvação, uma vez que a salvação não é transmissível. Então vai haver salvação no milênio. Satanás é aprisionado. O agente divino para isso certamente será o arcanjo Miguel, que vai aprisionar Satanás no Tártaro. Tem o reino milenar. Ingressarão no milênio as nações que forem poupadas no julgamento das nações, bem como os judeus que escaparem da campanha do Armagedon. O milênio será glorioso, o reinado de Cristo na terra por 1000 anos, prevalecendo nele a justiça e a paz. E o final da carreira macabra de Satanás. A sua carreira nefanda terminará aí, após um rastro de muitos milênios, de males de toda espécie perpetrados contra a humanidade. Por quê? No final do milênio, Satanás é surdo por um pouco de tempo, como já falamos. Ele engana as nações para se levantarem contra o reinado de Cristo, que até agora está tudo em paz. Aí Jesus destrói esse exército com o sopro da sua boca, e Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta há 1000 anos atrás. Vem o juízo final, todos os mortos ímpios ressuscitarão aqui,
serão julgados conforme suas obras e enviados para o seu destino eterno, o lago de fogo e enxofre. E nessa ocasião a morte também encerrará a sua missão. Novos céus e nova terra. Aqui o pecado terminou seu curso. Os salvos já estarão glorificados. Os perdidos estarão no seu lugar, o inferno. Os céus e terra serão renovados, tornar-se-ão como eram no princípio, sem pecado e mal. Então Deus será tudo em todos, para sempre continuará no perfeito estado. Amém? Aleluia! É por isso que a Bíblia ensina a gente falar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Após a vinda de Jesus, para aqueles que estão preparados, acabou. O que vai estar acontecendo depois do arrebatamento já não interfere mais na nossa vida. Então vamos nos preparar, amados. Vamos ficar firmes com Jesus. Vamos pegar o Evangelho. Vamos falar da salvação em Cristo Jesus. Amém? 10, 24, 25 e 26, B, 27, A, 28, D e 29 e 30, A, 31, B, 32, C, 33, D, 34, A e 35, C. Glória a Deus, parabéns a todos vocês, que mais uma vitória, mais um livro. Né? Porque a gente fala com etade, a pessoa nem percebe que está passando o tempo, né? Porque um livro depois do outro, é aquela expectativa, daqui a pouco já está acabando. Né? Amém. Vamos orar ao Senhor então. Pai querido, obrigado mais uma vez pela oportunidade de nós estudarmos a Tua Palavra, que tudo aquilo que foi, ó Deus, estudado por nós, permaneça em nós com a função de estarmos mais fiéis a Ti, mais santificados, procurando mais a Tua presença, abençoando a todos aqueles que estão à nossa volta e atraindo muitas almas para a salvação, pois somente aqueles que creem em Jesus serão salvos, e nós precisamos anunciar a Tua Palavra. Nos ajuda nisso e estarmos preparados para quando a trombeta tocar, nós reunirmos com Jesus nas nuvens, estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, agora abençoa os Teus servos que vão fazer esse teste, dando graça, sabedoria, que a sua memória seja iluminada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.